Show, eu confesso que uma das coisas que eu mais gosto de fazer em relação a esse canal é ficar viajando em possíveis explicações científicas para coisas que a gente vê nos animes. E outro dia eu fiquei pensando, será que tem alguma explicação científica para o Sukuna ter virado um objeto amaldiçoado e ao ser ingerido por outra pessoa, a consciência dele ser transferida a ponto dele conseguir tomar o corpo dessa pessoa? E se eu te falar que tem uma explicação científica para isso? Tá curioso? Vem comigo que eu vou te contar. Antes disso, Shonen, um breve adendo. Você sabe o que é DNA? Bom, basicamente o DNA é a nossa informação genética e é baseado na informação genética que você vai saber se você vai ser louro, se você vai ser moreno, se você vai ter a pele mais clara, a pele mais escura, se você vai ter, por exemplo, a pele mais oleosa, etc. Então, basicamente, o DNA são as informações genéticas para construir cada unhazinha do seu corpo e cada pelo exatamente naquele lugar. Então, para reconstruir o Sukuna em outro corpo, a gente vai precisar do DNA dele. Então, Shonen, similar ao que acontece com os nossos gametas, que são nossas células de reprodução, o Sukuna precisaria pegar o seu DNA e condensar ele todo nos seus dedos para servirem de objeto amaldiçoado para transferirem o seu DNA para um novo hospedeiro. Então, quando o novo hospedeiro, vulgo Itadori, comer o dedo do Sukuna, ele vai estar absorvendo o DNA do Sukuna. Só que isso não faria tanta diferença se não fosse o próximo passo. Como é que a gente vai fazer para transferir o DNA do Sukuna para o DNA do Itadori suplantando ele? E a resposta para isso basicamente está nos vírus da família do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana adquirida, que é a AIDS. Esses vírus conseguem pegar o seu material genético, injetar dentro da nossa célula e o material genético dele se junta ao nosso DNA e faz basicamente com que a nossa célula expresse proteínas do DNA do vírus. Então, basicamente, a nossa célula começa a produzir novas cargas virais a partir do DNA do vírus. E esse processo acontece através de uma enzima que chama transcriptase reversa, que pega basicamente o RNA do vírus, transforma numa dupla fita de DNA e depois pega esse DNA do vírus e junta com o nosso. Então, o nosso DNA fica mesclado entre o DNA do vírus e o nosso DNA próprio. Só que ao expressar as moléculas que estão transcritas no nosso DNA, o nosso DNA vai conseguir transcrever tanto as nossas proteínas quanto as proteínas do vírus. Então, Shonen, para o Sukuna virar um objeto amaldiçoado que se manifestaria em um próximo hospedeiro assim que ele fosse ingerido, ele precisaria pegar todo o seu DNA, transformar esse DNA de uma forma compacta para dentro do objeto amaldiçoado, ou seja, do dedo dele, e através de um processo de transcriptase reversa, pegar o DNA do Sukuna, mesclar ao DNA do Itadori e depois fazer com que o DNA dele fosse lido de maneira preferencial. Ou seja, se ele fizesse isso, ele conseguiria literalmente substituir o DNA do Itadori pelo DNA próprio, expressando assim todas as moléculas que seriam necessárias para expressar completamente o corpo do Sukuna. E dessa maneira, muito similar a um parasita viral, o Sukuna conseguiria basicamente infectar um hospedeiro e tomar conta dele exatamente do jeito que a gente vê no anime. É legal, não é? Se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.